Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a hidrografia, as bacias hidrográficas aqui do Brasil. Para começar, é interessante a gente entender a ligação que a sociedade possui, né, com os rios. Qual que é essa importância? E a gente pode ver um pouquinho, né, no decorrer da história, que os rios são importantes, né, para o surgimento de civilizações, por exemplo. É o caso do Egito e da Mesopotâmia. A gente tem que os povos egípcios se instalaram próximo do rio Nilo, e a Mesopotâmia foi instalada aqui entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Mas por que, né, dessa importância da proximidade dos rios? A partir dos rios, as populações, as civilizações podem obter alimento, uma fonte, né, de alimentação, com os peixes, por exemplo, além de outros benefícios, né, que pode trazer, como, por exemplo, saciar a sede, né, com água doce, servir para o meio de transporte, tanto para pequenas quanto grandes embarcações de pessoas e também de produtos, serve também como irrigação para as plantas, né, então vai tornar o solo ali mais fértil, propício para a agricultura, além de ser um local propício também para geração de energia, né, por meio das hidrelétricas, por exemplo. Então, essa proximidade dos rios tem uma grande importância para a civilização, para a economia, então tem essa importância. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as características, né, dos rios. Os rios, eles podem apresentar algumas classificações de acordo com o escoamento da água, o relevo, a coloração e a drenagem. Analisando o escoamento da água, a gente tem três tipos de rios, que são os rios permanentes, os rios efêmeros e os rios intermitentes. Os rios permanentes, como o próprio nome diz, como o próprio nome já diz, são os rios que permanecem ao longo do ano, durante o ano inteiro. Então, as suas águas não apresentam uma interrupção, né, do fluxo dessas águas. Então, seja na seca ou na cheia, esse rio está sempre cheio. E os rios efêmeros, né, os torrentes, são aqueles que existem apenas em época de alta pluviosidade, então em época de muita chuva. E eles são formados pelas águas que escoem no solo, né? Então tem essa chuva que vai encher esse rio. Então, durante época de seca, essa água pode ser evaporada, o que vai tornar o rio, né, efêmero. Ele não é permanente. E a gente tem os rios intermitentes, que são aqueles que sofrem, né, com a seca e com as estações. Então, eles existem em épocas chuvosas e quase desaparecem em época de seca. E com isso, né, o lençol freático ele não vai conseguir alimentar a água desse rio, então ele necessita da chuva. A gente tem a classificação a partir do relevo, a gente tem dois tipos, né? Os rios de planície e os rios de planalto. Os rios de planície, eles são muito utilizados para navegação, porque apresenta poucos desníveis, né, no seu curso d'água, então isso é positivo ali para o transporte. E os rios de planalto, eles são interessantes, né, para geração de energia, né, para a construção de hidrelétricas, porque tem uma variação na sua altura, então tem um elevado potencial hidrelétrico, que é muito interessante. E a respeito da coloração, a gente tem os rios de água clara e os rios de água escura. Os rios de água clara, eles apresentam uma quantidade menor de sedimentos, e os rios de água escura, eles apresentam uma maior quantidade de sedimento e de matéria orgânica. E por isso que tem essa coloração mais escurecida. E a quarta classificação é a respeito da drenagem. A gente tem os rios efluentes e os rios influentes. Os rios efluentes são aqueles que não sofrem, né, com o período da seca. Então, além da água da chuva, eles recebem água do solo, do subsolo, que são os lençóis freáticos. E os rios influentes são aqueles que estão localizados principalmente em regiões mais secas, mais áridas. Então, quando não tem uma chuva, quando não tem esse índice pluviométrico bacana, a água ela acaba sendo infiltrada pelo subsolo, né? E pode ser também evaporada. E agora, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as bacias hidrográficas.
As bacias hidrográficas, elas estão localizadas, né, na superfície terrestre e são separadas topograficamente. Como assim topograficamente? Com o relevo, por exemplo, características de relevo. E essas bacias, elas funcionam como receptores naturais da água da chuva. Então, essas bacias vão captar a água da chuva. A bacia, ela é constituída, né, numa área de drenagem das águas da chuva, como eu já mencionei, e elas possuem um rio principal, que vai captar a maior parte dessa água, e uma rede de afluentes, que são rios que desaguam nesse rio principal, e também de subafluentes, que são afluentes de afluentes, não são subafluentes. Por exemplo, o Rio Tocantins é um afluente do Rio Amazonas, só para a gente se situar um pouquinho. Bom, é interessante saber também qual que é a diferença, né, entre bacias hidrográficas e regiões hidrográficas, que um pouquinho mais para frente a gente vai ver uma imagem, um mapinha, então é interessante ter essa noção. A bacia hidrográfica, ela é uma área que é formada, ela apresenta uma única confluência, um único exutório. O que é esse exutório? É um ponto, né, do curso d'água que tem todo o escoamento superficial das águas. Então, tem um único exutório. A água vai para aquela região, é direcionada para ali. E é separada topologicamente pelos terrenos mais elevados. Então, essas bacias hidrográficas, elas vão se separar umas das outras por parte de relevo, divisores de água. Já a região hidrográfica, né, ela é definida como um espaço territorial que vai compreender uma ou mais bacias hidrográficas. E essas regiões hidrográficas, elas possuem características semelhantes, como semelhantes a respeito das características naturais, sociais e econômicas. Então, esses critérios vão definir uma região hidrográfica. Aqui a gente tem uma representação de uma bacia hidrográfica e as suas principais. Os pontos. Não é os pontos, mas tipo, vocês vão entender aqui com a explicação. A gente tem os divisores d'água, que são estruturas de relevo, né, que têm o papel de dividir as áreas das bacias. Normalmente são morros, serras, picos, montanhas. Então, são essas estruturas de relevo mais elevadas que vão construir uma barreira. A gente tem a nascente, que é onde vai nascer, né, como o próprio nome diz, o rio. A gente tem o afluente, né, que eu já expliquei, são os rios que vão desaguar naquele rio principal, e eles têm a função também de abastecer esse rio principal. E a gente tem a foz, que é o final, né, da bacia, e onde as águas elas encontram o oceano, ou então elas desaguam em uma bacia maior, então é como se fosse o final. E também é conhecida como exutório, que é o que eu expliquei anteriormente. E essa foz, ela pode ser do tipo estuário ou do tipo delta, que é quando ou se concentra em um local só, ou tem algumas ramificações que se concentram ali. Aqui a gente tem um mapinha com as regiões hidrográficas brasileiras. Então, a gente tem aqui, são 12, se eu não me engano. Isso, 12. Tem a bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste e Ocidental, do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, do Rio São Francisco, do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Sul, Paraguai, Paraná e Uruguai. Então, essas são as regiões hidrográficas. E aqui a gente tem um mapinha com as bacias hidrográficas. Então, a gente tem a bacia amazônica, Paraguai, do Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, São Francisco, Atlântico Leste, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Nordeste Ocidental. Então, essas são as bacias hidrográficas aqui do território nacional, né, do território do Brasil. Aqui eu trouxe uma tabela. Nessa tabela, a gente tem um mapa mostrando a localização, a região hidrográfica, as unidades federativas, que são os estados, né, que está localizado, a área total, as principais bacias e os principais rios.
Então, se vocês quiserem pausar para ver melhor aqui, tem a região hidrográfica, que foi a que eu mencionei no primeiro mapa, e as bacias hidrográficas que constituem essa região hidrográfica. Aí aqui com as outras, né, são as 12 regiões. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais bacias hidrográficas. São 4 que eu vou falar. A gente viu que tem mais que isso, mas tem umas que são mais importantes e que é melhor a gente saber algumas informações que podem ser cobradas mais. A primeira é a Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica ela é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. E ela está localizada na região norte do Brasil, e inclui também uma pequena parte de outros países da América do Sul. O seu rio principal é o Rio Amazonas, né? Esse rio ele nasce no Peru com o nome de Ucayali. Ai, gente, eu não sei se é assim que fala. E por ser um rio de planície, ele é muito importante para a navegação, inclusive de navegações em embarcações muito pesadas, embarcações muito grandes. Então, ele é importante, ele é a maior bacia amazônica e ele também é muito importante para a navegação. A segunda bacia é a Bacia Araguaia-Tocantins. Essa bacia ela ocupa cerca de 9,5% do território nacional e ela está situada na região centro-norte do país. Então, essa bacia ela meio que divide o território nacional entre leste e oeste e abrange os estados de Goiás, Tocantins, parte ali as margens dos estados do Mato Grosso, Maranhão e Pará, e possui dois principais rios, né, que formam o nome da bacia, que são o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. O Rio Tocantins, por ele ter uma enorme vazão de água, um fluxo muito grande, foi construída nesse local, né, no Rio Tocantins, a terceira maior usina hidrelétrica do país, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Agora eu vou falar sobre a Bacia do São Francisco. Essa bacia, ela tem uma grande importância, tanto econômica quanto social e cultural para a região, uma vez que nessas águas servem para abastecer uma parte da população muito grande, que abrange cerca de 520 municípios, além de servir de transporte e de comunicação entre as cidades. Essa bacia ela ocupa cerca de 8% do território brasileiro, e o seu principal rio é o Rio São Francisco, que ele nasce em Minas Gerais, ele atravessa o semiárido nordestino e ele deságua no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco, nos últimos anos, ele vem sendo um alvo, né, de um intenso debate a respeito do projeto de transposição. Vocês já devem ter escutado falar sobre o projeto de transposição do Rio São Francisco. Esse projeto, ele deu início, mais ou menos, começou a sair do papel ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, por volta de 95, e ele está para ser finalizado. Para esse projeto foram realizados muitos estudos de impactos ambientais e de viabilidade econômica, né? E a proposta desse projeto é de gestão hídrica para ser capaz de atender as demandas da população, ter esse abastecimento hídrico. E para isso, né, o projeto ele tem uma transposição, né, do seu fluxo, do seu curso do rio, e isso vai alterar o curso natural do rio, o que pode trazer algumas problemáticas, né, a respeito de impactos ambientais, e vai gerar uma certa discussão, uma repercussão, e por isso que tem essa questão da transposição do Rio São Francisco. E a última bacia aqui que eu vou falar é sobre a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná ela faz parte da Grande Bacia Platina, que ela abrange toda a porção sul e sudeste da América do Sul. E essa bacia, a Bacia do Paraná, ela ocupa uma área de cerca de 900 mil quilômetros quadrados, que ocupa parte do território do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O principal rio dessa bacia é o Rio Paraná, que ele nasce da junção dos rios Paranaíba e Grande, numa faixa ali de transição entre o estado do Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo, então ele nasce ali. E essa bacia, é uma importância dessa bacia, porque nesse local está localizado o aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água doce do planeta. Então, por isso, essa bacia é tão importante. E, gente, foi isso. Qualquer coisa... deixa eu só mostrar aqui
as referências aqui das imagens. A gente tá... As referências aqui das imagens. E é isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, ou me manda no grupo, ou me manda no privado, isso vocês já sabem. E é isso, gente. Obrigada.